Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, aula aí para o 8º ano, tá bom? Que antes de mais nada conversar com vocês aqui a respeito de algumas coisas, né? Se a gente tivesse em sala, logicamente a gente iria conversar toda a aula, né? Antes mesmo de começar a nossa aula mesmo. Então, tive um problema também em relação aqui as presenças, né pessoal? Eu pedi para vocês, tá aqui, ó, quem assistiu o vídeo, né? Não esqueçam de comentar com o nome completo para validar sua presença, né? Apenas 4 pessoas comentaram, né? Então, se a turma tem 7, né? 3 iria ficar sem presença, que é o Juan, se eu não me engano. O Juan vai ficar sem presença, e o Renan, né? Tem outro que está sem presença. Emily comentou, Yasmin, Tereza e João, né? O Eric não comentou, tá? Então é o Eric, o Renan e o Juan, certo? Outra coisa também, pessoal, foi a questão do trabalho, né? Eu não vou receber mais o trabalho vou citar os nomes, tá? Renan Cavalcante, João Antônio e Francisco Juan. Então aí vocês já perderam metade da nota do trabalho parcial, tá? Não sei como é que a gente vai fazer isso aí, né? Porque eu não recebo mais, tá? Não recebo mais, já passou. É sinal de que vocês não estão assistindo às aulas. Teve muita gente que veio falar coisa até sem sentido, né? Se estivesse acompanhando as aulas, estaria atento, né, ao que está acontecendo. Então é obrigação de vocês estarem atentos ao que está acontecendo na disciplina, né? Não a do professor. O professor tem que passar para vocês, né, o conteúdo, certo? Então, não recebo mais o trabalho. Mediante justificativo, que é se a mãe vier falar comigo, né, ou o pai, alguém aí vier falar comigo, responsável, a gente pode organizar. Mas, fora isso, não recebo mais, tá? Ficaram sem a nota. Aí vocês ou vão ter que tirar 2,10 agora, né, ou um 9 e um 10. E aí vamos ver como é que vai ser. Se a coordenação vai nos orientar aí, né, para essa questão de médias, certo? Mas o trabalho, a metade do trabalho parcial já passou. Vamos combinar datas também, tá, pessoal? Datas são para serem cumpridas. Vou tentar abrir aqui. Esse momento. Então, vocês vão fazer, né, logo as VGs, certo? Então nós estamos, hoje é a 2, né? Amanhã, no caso, o dia da aula é o dia 3, certo? Então próxima semana, dia 10, eu já tenho os roteiros entregues, né? Já vou ter que entregar os roteiros. Então provavelmente já saiba os assuntos, né, que a gente vai passar. Os assuntos que a gente vai fazer são os assuntos que a gente viu depois da avaliação parcial e eu vou explicar bem direitinho, tá? Nesse dia 10 aqui, eu vou passar o outro trabalho parcial, né, uma revisão e o restante do trabalho parcial, que o restante do trabalho parcial vai ser baseado nas questões da prova. Então, se você resolver o trabalho parcial, você tira uma nota boa na prova, certo? Então, o trabalho parcial, vocês resolvem no decorrer da semana, porque que com isso vocês estudam, né, e provavelmente fazem a prova na semana do dia 17. Acredito que essa seja a semana, certo? Os calendários vão ser falados aí bem direitinho para vocês, tá bom? Na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar, né? Nós vamos aprender aqui. Eu peguei esse slide, bem interessante aqui do IF de Minas Gerais, é uma professora, tá? Ela fala aí dos tipos de memórias do gabinete, né? Do computador, não do gabinete, do computador, né? Do computador em si. Então nós vamos aprender esses diferentes tipos de memórias. Acredito que hoje, né, não dê pra gente ver tudo, porque são muitas, né? Vocês podem ver, são 4. A gente já viu essa daqui rapidamente, né? Lá na parte que a gente viu hardware e software, a gente viu dispositivo de entrada e saída, a gente viu memórias secundárias, algo bem rápido, né? Hoje provavelmente a gente veja HD e SD. Aí na próxima semana a gente veja memória RAM, memória RAM e memória ROM e memórias secundárias. Isso tudo na mesma aula. Aí no final da aula eu faço uma revisão bem básica, até porque são só 2 assuntos, né? São memórias e sistemas operacionais, né? Eu não vou cobrar mais nada do que isso. E
no final da aula eu posto no Education o trabalho para vocês. Então fiquem atentos a isso, fiquem atentos, pessoal, a calendário. Vocês têm que ter responsabilidade. Próximo ano vocês já vão estar no 9º ano, né? Depois já vão chegar no ensino médio, né? Lá não é brincadeira. Ensino médio não é brincadeira. Não pode brincar. A gente não tem tempo de estar fazendo duas coisas. A gente só tem tempo de estar estudando. O ensino médio é assim, certo? Então hoje nós vamos ver HD e SSD, que é um tipo de memória, tá, pessoal? Eu reforço mais uma vez, né? Fiquem atentos quanto à questão de organização nesse tipo de calendário, né? A gente está vivendo algo novo, mas as tecnologias nos ajudam a adaptar em tudo. Eu tenho certeza que todo mundo que assiste às aulas aqui tem acesso à internet, tem acesso ao Education, né? Que é o básico isso aí para ter o acesso ao Education. Se você não tem acesso ao Education, você tem que procurar ter o acesso ao Education, porque é a plataforma que a gente utiliza, né? E vocês vão fazer as provas por lá. Então, procurem ter acesso ao Education, né? Eu acho até estranho isso, né? Alguns alunos dizem que não tem acesso ao Education, mas na hora da prova aparece com acesso ao Education. Então, é complicado, né? Então, vamos lá, pessoal. O HD, né, como a gente viu, já falei do HD algumas vezes para vocês. Até porque nas partes do gabinete a gente viu o HD, né? O HD é o hard disk, né? É conhecido como o nome dele é hard disk, por isso a sigla HD, né? Ele é o disco rígido, pessoal. Ele é um tipo de memória aí do nosso computador. Então imagine aqui, é um filme bem interessante aqui, né? Filme como se fosse a primeira vez, né? Imagine aí como seria a sua vida sem memória, né? Sem a gente lembrar o que a gente fez ontem, sem a gente lembrar o nosso nome, sem a gente lembrar o que a gente estudou ontem, né? Então, o computador também necessita disso, né? Ele necessita de algo para ser guardado, de algo que ele possa acessar para lembrar de alguma coisa, que é a questão dessas memórias RAM e ROM, certo? E nós precisamos, né, de memória. E assim como o computador precisa de uma memória, diversos tipos de memória. Então é isso que a gente vai estudar, certo? HD, né? Olha a fotinha aqui do HD. HD ou disco rígido, né? Hard disk ou disco rígido, certo? Armazena os dados do computador. É uma memória não volátil, ou seja, que não se apaga após o computador ser desligado. Memórias voláteis e não voláteis. Voláteis são memórias que se apagam, se perdem ao computador desligar. Então é aquela memória que o computador, enquanto está ligado, ela está utilizando aquela memória ali, ou para guardar algum cache, ou para guardar algum link, alguma coisa ela está utilizando ali a memória volátil, né? E a memória não volátil, né, é um tipo de memória que não se apaga, né? É um tipo de memória que, na verdade, que não se, ela se apaga. Ela não se apaga quando o computador desliga, certo? Então, o HD, mesmo que o computador desligue, mesmo que você tire todas as peças do seu computador e pegue o HD com a mão, os seus dados vão estar guardados aqui, né, no discozinho rígido, né? Aqui é a canetinha, né, que grava aqui nas trilhas do disco todas as nossas informações, certo? Então, o HD, ao fim aí da utilização do computador, não se preocupe quanto a você, por exemplo, eu salvei isso, estou com medo de desligar o computador e perder tudo. Não. O HD, né, que é onde a gente salva os nossos documentos, né, outras coisas, fica salvo sem problema algum, né? A conexão SATA aqui, eu trouxe para você, até porque a gente não era nem para estudar isso aqui agora, né? Mas é só para vocês lembrarem aqui, né? Não lembrar não, só para vocês verem, né? Como é que é feita a transmissão. Porque muita gente se pergunta como é que eu salvo algo no computador, né? E já vai direto ali para o HD, né? E, então, a conexão SATA, né, é utilizada aí para armazenar, né? Na verdade, não armazenar, ela faz a conexão entre o HD e a placa-mãe, né? Para que enviem, né, os dados, né? E eles foram sendo melhorados, tá, pessoal? Essa conexão SATA, ela antes tinha muitos problemas. Então hoje aqui, como vocês podem ver, ó,
ela envia dados em série, né? O que gera menos ruído e melhora a velocidade da transferência, né? Então a transferência é quando você quer salvar algo no HD, que ele vai riscar as trilhas aqui, né? Vai armazenar, né? E você consegue salvá-las, né? Todos os HDs atuais utilizam esse tipo de conexão, tanto os HDs comuns quanto os SSDs, que a gente vai estudar também, que é um tipo de armazenamento, né? Então, como funciona o HD, né? Para ler e gravar dados no disco, são usados cabeças de leitura eletromagnéticas que são presas a um baço móvel que permite seu acesso a todo o disco. Então, é como eu falei aqui, né? Aqui é onde ele vai salvar aqui do computador, né? As informações chegam aqui pelo conexor, pela porta SATA, né? Ele lê e consegue salvar. Até porque, pessoal, não é interessante a gente estudar minuciosamente como é que funciona isso. É bem interessante vocês saberem que isso tem no computador, que isso funciona, né? Tá entendendo? Por quê? Porque uma pessoa chegar para você e dizer em qual memória é armazenada as minhas pastas no meu computador. Aí você vai ficar, aí eu não sei, né? Então é interessante você saber que essas pastas são armazenadas numa memória não volátil, que é o HD, certo? Então tá aqui é como ele funciona, né? Os discos giram a alta rotação e formam-se uma espécie de colchão de ar que repele a cabeça de leitura, fazendo com que ela fique sempre a alguns nanômetros de distância do disco. Então ela não risca propriamente dito, né? Ela grava ali alguma coisa, certo? Algum canal, o que você desejar nas trilhas do disco rígido, né? Então, aqui a gente vai para SSD, né? Mas só recapitulando, né? O HD é uma memória não volátil, né? Que é comumente utilizado hoje, né, pessoal? No computador, né? No nosso notebook, né? No computador desktop, né? O HD, existem até HDs externos, né? Você consegue fazer ali de um pendrive, tipo um pendrive, né? Esse HD externo, né? Mais ou menos o tamanho de celular, né? Aí tem o cabozinho, você conecta no cabo USB, ele demora um pouco mais para abrir, por conta do seu tamanho, né? Tem HD de até 1 tera, né? Mas aí é mais para quem faz backup, né? Para quem tem empresas que necessitam de mais espaço. Um computador hoje com 500 GB de memória, de HD, é suficiente, certo? É suficiente. Se você tem um computador com 1 tera de HD, né? 1 tera quer dizer 1000 GB, mais de 1000 GB, né? Você consegue facilmente ficar aí por muito tempo com ele. A desvantagem a gente vai ver na frente, né? Qual é a desvantagem do HD e qual é a vantagem, certo? Entramos agora no SSD, que já é uma nova revolução aí da informática para a questão de armazenamento, né? Então aqui está dizendo Solid State Drive, né? Drive em estado sólido, né? Drive, questão de armazenamento, né? Então ele é mais compactozinho, né? Do que o HD. Porém, é mais caro, mas a gente vai ver, tá? Baseados em memória flash dos pendrives e cartões de memória, né? Armazena dados utilizando procedimentos eletrônicos, por isso que é mais rápido, tá, pessoal? Qual é o melhor, né? Então, o SSD aqui, né? Vocês só precisam saber dele que ele é mais rápido do que o HD. Porém, a forma de armazenar dados ele é diferente, né? Ele já está dizendo aqui, ele armazena dados em procedimentos eletrônicos, né? Vocês podem ver aqui que ele é diferente, certo? O HD demora mais por conta dessa sua forma de armazenar dados, certo? Aqui ele faz qual é o melhor, né? Qual é o melhor, o HD ou o SSD, né? Quais as vantagens do HD, né, pessoal? Ele é bem mais barato, né? Um HD hoje é bem mais barato do que o SSD e possui uma maior capacidade de armazenamento. Porém, eu acredito que você com um SSD de 256 GB, que eu acho que é o que tem hoje, vai suprir suas necessidades por um tempo, né? Depois você pode fazer um backup com HD externo e pronto, acabou, né? Mas hoje ainda é comumente utilizado, muito utilizado ainda, né? Nos computadores, né? O computador, uma grande desvantagem do HD, né? Quando ele cai, o computador, você por algum motivo derruba, né, o notebook ou o seu gabinete, se levar alguma pancada, alguma coisa, né? Ele perde, pessoal, perde
Você às vezes não consegue nem mais ligar o computador, dá um erro lá na BIOS, não, é um procedimento imenso, né? Então ele é muito sensível a quedas, faz muito barulho também, né? Tem um computador, esse disco, essa trilhazinha aqui, quando ela não consegue, quando ela não funciona mais, ela fica batendo. Então o computador já fica com um barulho feio, né? Esquenta bastante, esquenta muito. O HD, como ele precisa desse tipo um braço aqui, né? Para trabalhar, esse disco fica rodando e tudo dentro dessa caixinha, né? Que ele é dentro dessa caixinha, né? Ele esquenta bastante, né, para trabalhar e consome muita energia também, né? Mas o computador consome energia, não tem para onde correr, né? Mas com o HD ele consome mais energia. O SSD, que é a revolução, né? O que está aí revolucionando essas questões de memórias, né? Ele é mais rápido, tá? É extremamente silencioso, tá? Por quê? Porque ele não usa tudo eletrônico nele, né? Como vocês podem ver, ó. Baixo consumo de energia, né? Não esquenta e não é sensível a quedas. Só que a desvantagem, ele é bem mais caro, né? É muito mais caro do que o HD. O HD, tá? E até hoje a sua capacidade de armazenamento é reduzida. Porém, eu acredito, pessoal, que eles já estejam desenvolvendo um SSD com maior capacidade de armazenamento, tá? Por quê? Desculpa. Tem muita gente que prefere usar o SSD porque tem aí, né, a rapidez, né, no computador. Porém, a sua capacidade de armazenamento não é tão interessante, né? Você pode fazer aquilo que eu disse, né? Tem 250 GB ali, com 200 GB você passa para um HD, mas isso dá muito trabalho, tá? Tem muita gente que não quer ter esse trabalho e necessita de tempo às vezes, né? Então não é legal para eles. Então, o SSD, né, eu acho que vai ser aí a revolução das memórias, né, nas próximas décadas, né? E acredito que agora já, não nas próximas décadas, acredito que agora o SSD já vai chegar com força, tá bom? Nos mercados, né? Eu acredito que seu custo vai variar um pouco, porque eu acho muito caro ainda, né? A gente vai ver aqui, hoje você consegue aqui comprar um HD por 159 reais, né? Mas aqui é o de 500 GB, né? O de 1 TB é mais caro, tá? E você consegue comprar aí um SSD por 800 reais com a metade da capacidade de armazenamento desse aqui, né? Ele é 500 GB aqui, esse SSD aqui, por isso que ele é muito caro, tá? Então aí nós já vemos, ó, um SSD de 500 GB aqui. Porém esse SSD aqui não é viável, né? Porque ele é muito caro, vai ficar um preço no computador, né? Mas quem precisa de armazenamento, né, consegue aí, né, comprar. Ele coloca, por exemplo, 2 armazenamentos desse aqui de 250 no computador, certo? Aí faz os 500 GB aí para ser utilizado, né? Aqui é o nosso amigão Bill Gates, né? É o dono da Microsoft aí, né, que enviou o computador, que criou o computador, a Microsoft criou o computador, criou inúmeras coisas, né? Então esse cara aqui no ramo da informática, que você tem curiosidade para pesquisar sobre ele, pesquise, tá? É sensacional a história desse cara aqui, né? Então ele disse que com 640K, com 640K, né? É tipo um armazenamento na época que ele falou isso aí, né? Ele disse que 644 deveria ser suficiente para cada pessoa, né? 640K. Tem gente hoje que com 1 tera, né, 1000 gigas, não consegue utilizar. Não consegue, na verdade consegue, né? Mas fica com o computador cheio, né? O cara aqui, como é que faz para desler isso? Aqui é só um memezinho, né? Então nas próximas aulas nós vamos ver memória RAM, certo? A gente vai ver inúmeras coisas, né? Os tipos de memória RAM. Então eu peço a vocês, né? Isso aqui a gente não vai ver, né? Porque não é interessante, vocês não vão instalar memória RAM. Mas a gente pode ver assim só os procedimentos, né? Entre outras coisas, né? Isso aqui também a gente não vai ver, mas a gente já passa para a memória ROM, né? E as memórias secundárias alguma, tá? E o principal, pessoal, não esqueça de estudar. Vocês têm que estudar. Não adianta eu estar falando aqui, né? E vocês aí sem estudar. O importante é que vocês pesquisem, vão atrás, né?
vão a fundo, né? Na internet tem muitas coisas hoje para a gente estudar e é interessante que vocês façam essas pesquisas. Então hoje a gente estudou HD e SSD, dois tipos de memória não volátil, né? Que são memórias que não apagam quando o computador desliga, são memórias de acesso permanente, né? São memórias permanentes, né? Não volátil é igual a permanente, volátil é igual a não permanente, certo? É memória, quando a memória é volátil, o computador desligando, ela apaga, né, tudo dela, certo? Aprendam isso. HD tem maior capacidade de armazenamento, menor custo, porém é menos rápido, né? Esquenta bastante. O SSD tem maior custo, capacidade de armazenamento pequena, porém é muito mais rápido, mais leve, não esquenta. Então, acredito aí que o HD e o SSD existem as situações que eles são interessantes, né? Para cada situação, eu acredito que vá se adequar a um aí. Porém, quando o SSD tiver mais compacto, com menos custo, né, e maior capacidade de armazenamento, o HD vai ficar para trás, certo? Comentem no vídeo. Quem não comentar, quem não comentar fica com falta, certo? Porque a aula passada eu ainda coloquei presença de todo mundo. Quem não comentar aqui ou não for no meu privado e enviar mensagem, fica com falta, tá? Fica com falta porque assim, tem que ser desse jeito, pessoal. Tem que ser dessa forma. Infelizmente, tem muita gente que leva na brincadeira, né? Tem muita gente que leva na brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, tá? É aula, é sério. Eu tô aqui dando aula para vocês. Tem uma aula da faculdade, tem um TCC para terminar, né? E se eu estou dando aula aqui é para vocês aprenderem, né? Eu não tô aqui para brincar, né? Se eu tivesse para brincar, eu estaria num circo, sou palhaço. Eu não sou palhaço, né? Então eu quero que vocês levem a sério, né? As pessoas que ficaram sem as notas não faz mais, eu não recebo mais, não adianta nem me enviar, a não ser que a mãe venha falar comigo ou com o coordenador, mas não me enviem mais. Por quê? Porque já está com 2 semanas que eu passei o trabalho, né? Você era para ter me entregado o do 8º ano. Vou tentar abrir aqui pra gente ver. Você já era para ter me entregado, já está com muitos dias, né? Ver se a gente consegue abrir aqui. Então tem que ter, pessoal, tem que ter compromisso, né? Tem que ter compromisso. Se não tiver compromisso, não adianta a gente tá nem aqui, né? Porque fica aquele negócio, eu falando, vocês aí, né? Eu não sei como é que tá, né? Como é que tá o aprendizado de 50%, não, 50% não, vou estar 50% da turma, eu sei, tá? Tem as pessoas, tem uns alunos aqui, eu falo isso, não é para todo mundo, tá? Tem uns alunos aqui que eu sou orgulhoso demais, né? Por estar com eles aí. Por quê? Porque eles acompanham, falam comigo, tiram dúvidas, né? Então, o dia da entrega do trabalho de vocês era no dia 27, né? Aqui é dia 27/7, certo? Então, dia 27, abrir aqui o calendário pra gente ver. Dia 27 foi segunda-feira passada, né? Então, muita gente não entregou, eu digo, eu recebo até a sexta e tal. Hoje eu não recebo mais, tá? Eu não recebo mais. Do aluno Francisco Juan, João Antônio e Renan Cavalcante. Não recebo mais, tá? A não ser que tenha alguma justificativa. Então, pessoal, a aula de hoje é isso, tá? Eu espero que vocês me entendam. Não estou aqui para brigar, nem estou aqui para fazer confusão com ninguém. Estou aqui para ajudar e para ensinar vocês. Se vocês estão comigo nas aulas, eu estarei com vocês também nas dificuldades, nas dúvidas, tá bom? Tudo que tiver aí ao meu alcance, estarei fazendo por vocês. Então fiquem com Deus, até a próxima aula. Qualquer dúvida em relação ao calendário, podem perguntar, mas fica como eu falei. Segunda-feira, na próxima semana, a gente termina esse assunto. Eu passo um trabalho, né, o restante da TPE, valendo 5 pontos, né? Os outros 5 pontos, né? Quem fez tirou 5 pontos, tá? E esse trabalho vai valer como revisão também, que eu vou fazer a revisão também no final da aula, ou também no outro dia eu faço uma aula fora a parte, como revisão para vocês, tá? Mas fique tranquilo que a provinha é naquele estilo, bem tranquilo, tá bom? Até a próxima aula, fique com Deus.